Apareceu? Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Boa noite a todos. Amanhã. Estão me ouvindo? Boa noite, Janete. Boa noite, Aline. Tá todo mundo me escutando? Oi, Inês. Saudades do meu povo. Tá baixinho, é? E agora melhorou? Essas coisas, né, de internet é assim, né? A gente fica sem ter sem ter muita noção, que a gente tá do lado de cá e vocês do lado de lá. Mas se estão conseguindo me ouvir, tá tudo certo. Vamos mais uma vez iniciar a nossa conversa, né, da noite de hoje. Deixa eu ver. Eu já aumentei aqui, mas eu não sei. Vamos nesse instante pedir a Deus que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos dê ânimo, coragem, a indulgência, que nos dê a perseverança de cortarmos as nossas arestas, que possamos, na noite de hoje, termos mais um pouquinho dos ensinamentos de Jesus apreendidos dentro dos nossos corações, que possamos estudar as palavras do Divino Mestre com amor, com carinho, e que saibamos mais do que estudar, vivenciar esses ensinamentos com sabores. Todos nós somos espíritos sedentos e que possamos encontrar essa água, né, que Jesus ofereceu à mulher samaritana, que possamos bebê-la e saciarmos a nossa sede do nosso espírito. Que Deus nos abençoe, que nos ampare e que possamos iniciar o nosso trabalho na noite de hoje em paz e em harmonia nos nossos corações, nos nossos lares. Agradecendo a todos que aqui se encontram, mais uma vez, boa noite a todos. Obrigada pelo carinho de sempre. E hoje, a nossa conversa, ela foi bastante, como é que eu vou dizer? O tema de hoje foi realmente bem... Sabe aquele tema que fica puxando o coração da gente? Passei dias e dias procurando um tema, olhava um, lia outro, mas o título desse tema de hoje foi o que me chamou muito a atenção desde a primeira vez que eu vi.
E o título da nossa live de hoje é Coragem de Ser Feliz. É um tema, é um texto, na verdade, escrito, psicografado, né? Ditado por Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo em uma sessão mediúnica, na noite de 10 de novembro de 2004. 10 de novembro de 2004. No Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia. E esse texto encontra-se na Revista Espírita Reformador, de janeiro de 2006. Janeiro de 2006. Tantos anos, né, se passaram e nós estamos agora em 2020 e parece que esse texto foi escrito ontem. E a nossa irmã Joana de Ângeles começa o texto dizendo assim: vive-se desde há algum tempo a grande transição por que vem passando o planeta e a sociedade que o habita. Em 2006, ou melhor, em 2004, Joana escreve que, desde há muito tempo, uma grande transição vem sendo passada pelo planeta e pela sociedade, que somos nós, que o habita. Repentinamente, palavras de Joana de Ângeles, repentinamente, grandes mudanças operam-se em torno dos valores ético-morais, dos comportamentos sociais e dos relacionamentos humanos, de alguma forma gerando graves transtornos individuais e coletivos, em face do agravamento da ansiedade e da culpa que vem se instalando nos indivíduos. Ora, a nossa irmã nos diz que várias transformações vêm acontecendo e que essas mudanças ético-morais, dos comportamentos sociais, das nossas relações humanas, vêm causando o quê? Grandes transtornos individuais e coletivos. E quando a gente para observar a nossa sociedade hoje, esse ano totalmente atípico que estamos vivendo, quão atual são as palavras de Joana, não é? Parece que ela escreveu isso ontem, mas faz mais de 10 anos. E a gente ainda se encontra nessa desordem em que vivemos. Mais adiante, Joana diz assim, o texto é muito extenso, então eu cortei algumas coisas para que dê tempo da gente trabalhar realmente o tema. Porque esse título realmente me tocou o coração. Coragem de ser feliz. Quão corajosos nós somos para sermos felizes. E Joana diz assim: adaptações geológicas têm ocorrido, produzindo terríveis cataclismos, enquanto o progressivo aquecimento do planeta e a poluição desmedida do ar, das reservas de água, ameaçam de extinção a diversidade de expressões de vida, inclusive a humana. Sucede que o veloz desenvolvimento científico e tecnológico não tem sido acompanhado por igual crescimento de natureza moral, atormentando aqueles mesmos que o promovem, e que, para enfrentar os volumosos desafios disso decorrentes, robotizam-se, perdendo a identidade, fugindo para o desespero ou para a exorbitância dos prazeres, como mecanismos de neutralização da consciência ante os torpes acontecimentos. Essa parte me chamou a atenção
quando fala... Ui, e desculpem, problemas técnicos. Mas essa parte me chamou a atenção quando fala de que transformações, ou melhor, adaptações geológicas têm ocorrido. E toda vez que eu penso nessa parte, né, das adaptações geológicas, eu lembro daquele tsunami que aconteceu há uns anos atrás, numa época de Natal, se eu não me engano. Eu não me lembro o ano, sou péssima com datas, péssima mesmo. Mas eu me lembro que foi numa época, assim, perto de Natal, que a gente sabe que Natal estamos todos com os corações mais brandos, né? Comemorando o nascimento de Jesus. E eu lembro que foi algo que comoveu o mundo. E eu escutei muito na época algumas pessoas dizerem assim: mas por que tantas calamidades, né? Uma calamidade dessa, tantas pessoas morrem? Que Deus é esse? E naquela época, eu já frequentava o centro, eu já tinha um pouquinho de conhecimento da doutrina, e desde que eu me entendo de gente que adentrou a um centro espírita, eu escuto falar da transição do planeta Terra. E sempre que fala em adaptações, como Joana falou aqui, geológicas, eu penso nisso. De que o nosso planeta passa por transformações desde que foi criado. Porém, o ser humano não acompanha essa transformação, simplesmente e puramente por egoísmo, por vaidade e por orgulho. Como diz aqui no texto, o planeta passa por adaptação na sua forma geológica. O homem, por sua vez, cada vez mais no progresso tecnológico, que hoje é fantástico. Às vezes a gente fica assim, maravilhado com a... Obrigada, meu amigo. 2014, 2004, na Indonésia, 230 mil mortos. Muito obrigada, viu? Meu coração. Então, vejam, em 2004, foi justamente no ano em que Joana de Ângeles escreveu esse texto. E de 2004 até hoje, quantas transformações, quantas calamidades o nosso planeta não vem sofrendo. E nós, enquanto seres humanos, habitantes desse planeta e participantes dessa sociedade, não acompanhamos essas transformações. Nós estamos cada vez mais um progresso científico, tecnológico voraz. Cada dia que passa, a tecnologia alcança patamares mais e mais altos, em todos os sentidos. Em todos os sentidos, na medicina, nas informações. A gente hoje está aqui, né, nessa live, eu aqui, várias pessoas me vendo lá do outro lado do mundo, quem sabe, nunca se sabe. E há anos atrás, quem diria que nós estaríamos passando por isso? Então, a gente está alcançando patamares muito altos em termos de tecnologia. Mas a nossa moral, o nosso espiritual está estacionado. Não está fazendo essa mesma progressão que o nosso intelecto. Porque o que acontece hoje na nossa sociedade é que o homem vai progredindo cada vez mais intelectualmente, porém, ele não consegue progredir o seu espiritual, o seu moral,
devido ainda o cultivo do orgulho. E o que é que isso faz com que a gente, vamos dizer assim, o fato da gente progredir intelectualmente, mas não acompanhar moralmente, faz com que nós fiquemos sedentos de algo que a gente, entre aspas, não sabe ao certo o que é, mas que é uma condição nossa. É uma condição do espírito ser um espírito de luz. Então, independente de hoje, amanhã, depois de alguns anos ou de alguns milênios, não sabemos, seremos espíritos puros. Porém, hoje somos ainda espíritos ignorantes, espíritos ainda que busca sede de algo que a gente pensa não saber o que é, mas que na verdade essa nossa busca, essa nossa sede é pelo conhecimento, pela vivência que o Mestre Jesus nos ensinou. É termos nas nossas ações tudo aquilo que Jesus ensinou. Quando a gente conhece o Evangelho de Jesus, essa sede vai cessando aos poucos. E a gente consegue progredir, a gente consegue crescer. Mais adiante, Joana diz assim: esses fenômenos, né? Esse progresso, essas adaptações que o mundo passa, fazem parte do processo da transformação que se opera na Terra, trabalhando as condições definidoras do futuro, quando a dor deixará de ser um instrumento hábil para o despertamento das responsabilidades morais e sociais dos espíritos, convidando-os a reflexões de amor e de auxílio mútuo entre todos. Então, eu grifei bem essa partezinha quando Joana diz que a dor vai deixar de ser instrumento para o despertamento das nossas responsabilidades morais. Ora, eu tenho um costume de dizer que mais das vezes a gente não quer assumir a nossa responsabilidade com relação às nossas dores e aos nossos sofrimentos. Porque quando a gente culpa o outro, quando a gente aponta o dedo para o outro, quando a gente diz, mas eu sou assim porque fulano é assado. Eu só fiz isso porque o outro fez aquilo comigo. Eu tiro a minha responsabilidade. Eu tiro a minha culpa e jogo em cima do outro. E a gente continua a sofrer quando a gente continua a agir dessa maneira. Como Joana diz, a dor, ela é um instrumento para nos despertar para a nossa responsabilidade. Então, quando a gente passa por dor, quando a gente passa por sofrimento, quando a gente passa pelas dificuldades e pelos obstáculos, alguma coisa, eu tenho muito costume de dizer isso, alguma coisa a gente tem que aprender. E mais das vezes essa aprendizagem é justamente para isso, para que a gente enxergue a nossa responsabilidade perante a nós mesmos e perante ao nosso próximo. Essa é a lei ensinada por Jesus. Amar a Deus primeiramente e ao teu próximo como a ti mesmo. E será que eu estou amando ao meu próximo como a mim mesmo? Ou será que eu estou sendo aquele espírito orgulhoso, vaidoso, ainda cheio
de orgulho dentro de si e que se acha acima dos outros. A gente precisa olhar para dentro de nós mesmos, para dentro da nossa intimidade, aquilo que nós somos de verdade. Mais adiante, Joana diz assim: e o ser humano que poderia encontrar-se feliz ante as realizações valiosas que lhe assinalam estes dias de deslumbramento da inteligência e de ambições emocionais, peregrina, triste, quase sucumbindo ante o peso das inquietações que o assolam. A alegria vem se transformando em algazarra e o sorriso em esgar, quando não em máscara elaborada para ocultar os inquietantes estados íntimos. A coragem de lutar e de superar os impositivos decorrentes do despreparo para enfrentar os males que se tem causado, diminui na razão direta em que o consumo de álcool, de drogas, as fugas espetaculares de todo porte aumentam vertiginosamente numa voragem assustadora. E eu fiquei assim, quando eu li esse trecho, eu fiquei pensando, refletindo o quanto nós gostamos de enganar a nós mesmos e aos outros. Porque é o que Joana de Ângeles nos diz, que o ser humano que poderia encontrar-se feliz ante essas realizações valiosas, ou seja, nós deveríamos estar felizes diante de tanto conhecimento intelectual adquirido. Nós nos encontramos o quê? Como diz aqui, o ser humano peregrina triste, sucumbindo ante o peso das inquietações que nos assolam. Nós, seres humanos, que essa carne, pesada ainda, espíritos ainda no peso dessa carne, nós nos encontramos inquietos, nós nos encontramos tristes diante de tantas coisas maravilhosas que estamos a conquistar. Por que a gente fica nessa tristeza? Por que a gente fica nessa inquietação? Porque a gente está conquistando o material e está deixando de lado o espiritual. A gente quer conquistar cada dia mais as coisas do mundo, mas as coisas do espírito, que são as verdadeiras, que são as duradouras, a gente deixa de lado. E diante disso, como Joana nos diz, essa alegria vem se transformando em algazarra. Em 2004, Joana nos diz que a alegria vem se transformando em algazarra. Como assim? Como assim que na sociedade em que vivemos atualmente, ser alegre é sinônimo de possuir bens materiais. É sinônimo de farras, festas. É sinônimo de termos a mesa farta e esquecermos de que existem pessoas que estão a passar fome. É a gente esquecer que existe lá fora pessoas necessitadas daquilo que nós jogamos ao lixo, daquilo que nós
temos como supérfluo. Está me sobrando? Então, Joana também nos fala de uma máscara elaborada para ocultar os nossos estados inquietantes da nossa intimidade. E quantas vezes a gente não sorri querendo chorar? Quantas vezes a gente não coloca uma máscara de bem-estar para a sociedade achar que somos felizes e alegres o tempo inteiro, mas o nosso íntimo, o nosso coração se encontra inquieto, se encontra realmente bagunçado, como a gente diz. Por que que nós somos assim? E ela diz que a coragem de lutar, né, e de superar essas inquietações, ela diminui diretamente, em razão direta, ao consumo do álcool, de drogas e às fugas espetaculares. Ora, cada vez mais nós progredimos materialmente. Cada vez menos temos coragem de lutar contra aquilo que nos aflige. Por que que a gente não luta? Porque nós estamos fugindo através do álcool, das drogas, da alimentação desregulada. Mas das vezes a gente acredita que não. Ah, eu como muito. Eu estou falando isso por mim, tá? Que eu gosto muito de comer, mas não posso comer tanto assim. Mas eu adoro comer uma massa, mas não posso. E mais das vezes a gente não começa a comer e acha isso lindo. E essa compulsão pelo alimento nada mais é do que uma fuga do nosso espírito inquieto, sedento do amor de Jesus. E Joana, quando nos convida a termos coragem para sermos felizes, ela diz assim, ó: coragem não é somente a intempestiva reação do desespero que se anota como sendo de alto valor físico ou moral, mas é a capacidade de enfrentar situações calamitosas e assustadoras, sem desânimo, apesar desse momento de desespero. Então, quando a gente vai buscar o significado de coragem, a gente encontra lá em qualquer Google da vida, tá lá. Primeira coisa que a gente agora não usa mais, né? Os livros, as enciclopédias, né? A gente já evoluiu e agora usa o Google da vida. E tá lá, quando você busca, a primeira coisa diz assim, ó: coragem, moral forte perante o perigo, os riscos, bravura, intrepidez. Quando a gente fala de coragem, a gente pensa logo, né, naqueles grandes guerreiros, naqueles bárbaros dos filmes, né? Naquelas figuras alegóricas, né, de bravura. Ah, porque teve coragem de enfrentar não sei quantos batalhões e tarará e tererei, né? A gente sempre tem essa imagem. E aí, quando vem a segunda definição, que é a mais apropriada para nós, diz assim: coragem, firmeza de espírito para enfrentar situações emocional ou moralmente difícil. Firmeza de espírito para enfrentar situações emocional ou moralmente difícil. E diante dessa definição,
fica a reflexão. Quão corajosos nós somos? Quanta coragem temos dentro de nós de termos essa firmeza para enfrentar as situações emocionais e moralmente difíceis pelas quais passamos. Quão corajosos somos? É difícil. É difícil ter essa firmeza no espírito, mas não é impossível. Não é impossível porque nós somos filhos de um Pai bondoso. Nós somos filhos de um Deus misericordioso. Nós somos filhos do Ser Supremo e fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, dentro de nós temos a centelha divina. Nós somos espelhos de Deus maravilhoso. Só que essa nossa centelha está apagadinha. É isso que nós precisamos aprender a deixar que essa centelha brilhe. E só aprendemos a fazer isso através dos ensinamentos de Jesus. A gente só aprende a ter essa firmeza, a enfrentar as situações dentro do Evangelho de Jesus. E quando fala em coragem, é a coragem de reconhecermos dentro de nós as nossas imperfeições, da gente reconhecer aquilo que nós temos de mais obscuro. A gente tem mania de pegar o nosso lado feio, vamos dizer assim, que não é a palavra mais adequada, porque nós somos espíritos ainda em um estado de aprendizado constante, somos espíritos pecadores, ignorantes ainda, mas começando a engatear pelo caminho da verdade, que Jesus nos ensina. Então, a gente tem mania de pegar esse nosso lado escurinho, que nem é muito bom usar essa palavra escuro, né? Porque escuro a gente associa a algo negativo, e não é. A noite é escura, mas a noite não é negativa. Quantas coisas lindas acontecem, quantas coisas lindas nós observamos em um céu escurecido com o brilho das estrelas. Quem já teve a oportunidade de ver um céu no meio dos matos, no alto de uma montanha, sabe do que eu estou falando. É totalmente diferente de olharmos o céu em uma cidade. Parece que as estrelas brilham só pra gente, é um espetáculo só pra gente. É uma coisa linda. Então não vamos, dizer que o nosso lado escuro, mas vamos chamar o nosso lado imperfeito. O que é que a gente faz com as nossas imperfeições? A gente simplesmente pega essas imperfeições e joga debaixo do tapete. Igual algumas pessoas fazem com a sujeira da casa. Eu não faço isso não, viu, manhã? Eu varro a casa e apanho o lixo direitinho. Mas muitas vezes a gente faz isso. Pega aquela poeirinha ali, joga no cantinho da casa e deixa ali escondida, esperando que ninguém veja. E assim a gente faz
com as nossas imperfeições. A gente pega todas as nossas imperfeições, joga lá no cantinho do nosso ser, esperando que ninguém nunca perceba que nós somos egoístas, que nós somos vaidosos, que nós somos ranzinzas, que nós usamos de 2 pesos e 2 medidas, que nós não perdoamos, que nós não somos justos. A gente fica ali esperando que ninguém observe o quão imperfeitos somos. E a gente engana todo mundo aqui no plano Terra. A gente engana. Mas a Deus, a gente não engana. A nossa própria consciência, a gente não engana. Nunca nós vamos conseguir enganar a Deus e nem a nossa consciência. A gente finge que engana a nós mesmos. A gente finge que o nosso lado imperfeito não existe. Mas todos os dias, quando nós deitamos a nossa cabeça para dormir, a nossa consciência nos acusa de uma forma direta ou indireta. Mas às vezes a gente fica com aquilo martelando. Você fez isso errado, você fez isso errado, você fez isso errado. Outras vezes, quando a gente deita a cabeça, ali vai achando que vai dormir, ter sonhos belíssimos, vem um monte de pesadelo, vem um sono inquieto e a gente acorda mais cansado do que quando a gente foi dormir e fica se perguntando: nem descansei, foi o que eu fiz, está tudo tranquilo, está tudo em paz. Será que está tudo em paz mesmo? Tá não, viu, Aline? Eu tô vendo aqui, seu umbralzinho não tá lhe aguardando, não. Não é assim, não, também não. Vamos trabalhar agora para que do lado de lá, pelo menos, um hospital de refazimento espere pela gente. É para isso que a gente conhece essa doutrina. É para isso que a gente está todos os dias batendo na tecla da evolução, da reforma íntima. É para que a gente consiga dar o primeiro passo nesse caminho estreito. Porque são palavras de Jesus. Largo é o caminho da perdição e estreito o da salvação. Mas quando ele fala desse caminho estreito, desse caminho apertado, rigoroso que nós temos que passar, ele não nos deixa desamparados. Ele diz: o caminho é difícil, é árduo, mas eu estou contigo. Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem que não seja por mim, por Jesus. Então, esse caminho tortuoso que a gente precisa caminhar é necessário para a nossa evolução. E para a gente andar nesse caminho é necessário que tenhamos essa coragem que Joana nos convida. É necessário termos essa coragem de estarmos com o nosso espírito forte para enfrentar as situações. Coragem não é somente sair aterrorizando e batendo em meio mundo de gente, não. Coragem é você ter a firmeza de que vai vencer, independente da batalha que a gente tem que lutar. Coragem é isso. E quando Joana diz coragem de sermos felizes, ela não diz
coragem de estarmos felizes. Há uma diferença, né, muito grande entre ser e entre estar. Porque quando nós estamos, somos momentâneos. Mas quando nós somos eternos. E a coragem de ser feliz não é delegada ao outro. A coragem de ser feliz é trabalho nosso, é responsabilidade nossa. Se a gente for procurar o significado de felicidade, tá lá. Qualidade ou estado de feliz. Estado de uma consciência plenamente satisfeita. Estado de uma consciência plenamente satisfeita. E quem é, como eu já escutei muito minha tia Ceci dizer isso, quem é o bichinho de cabelo, de orelha que está aqui, que pode dizer, afirmar com toda a certeza que está num estado de consciência plenamente satisfeita? Quem é que pode afirmar isso? Ninguém. Ninguém nesse plano Terra pode afirmar isso. O único ser que passou por esse planeta e que pode dizer que teve uma consciência plenamente feliz e satisfeita foi o Cristo. E só. E mais ninguém. Gostei da resposta de Joneta. Ela diz que se não pode levar uma mala de virtudes, leva um envelope com uma dentro. E já é uma evolução. E é isso mesmo. A gente tem que olhar que nós não somos imperfeitos. Nós estamos imperfeitos. É apenas o nosso estado hoje. Porque somos espíritos em aprendizado, em evolução. E nessa evolução estamos buscando a condição de espíritos felizes. E quando chegarmos nesse estágio de felicidade, nós estaremos com a nossa consciência plenamente satisfeita. Aí a gente vai poder descansar, né? Entre aspas, que esse descanso eterno a gente sabe que não existe, que não é bem assim. A gente vai poder olhar para o nosso próximo e enxergar nele apenas amor. É essa a nossa destinação final. E quando Joana fala dessa coragem de ser feliz, é da gente ter a coragem de encontrar alegria mesmo nas nossas tribulações. A gente hoje pode dizer que estamos vivendo realmente uma época, um grande marco para toda uma geração. As gerações futuras, né, daqui a 50, 100 anos, que forem olhar para trás, vão olhar para nós de duas formas. Ou vão olhar para nós e se sentirem honrados ou envergonhados. Só que não precisa chegar nas próximas gerações, não. Hoje, a gente pode fazer esse exercício. Nos dias em que estamos vivendo hoje, nas tormentas, nessas dores, nesse caminho estreito que estamos a passar nesse ano de 2020. Como é que a gente se enxerga? Com orgulho
Com honra ou com vergonha? Como é que a gente está se enxergando? Como é que nós estamos olhando para nós com olhos de dizer assim, eu estou enfrentando, ou com os olhos de dizer assim, eu vou desistir? Que soldado somos nós hoje? O que desiste ou que enfrenta? É essa a nossa batalha de todos os dias. Essa coragem de ser feliz que Joana de Ângeles nos convida é a coragem de todos os dias acordarmos e pensarmos mais um dia de vida para viver os ensinamentos do Cristo. Ou a gente está acordando e pensando, mais um dia que eu vou ter que enfrentar. Desanimados, tristes, acabrunhados. Quem somos nós na seara do Cristo? Que trabalhador somos nós? O que vai em frente, apesar das dificuldades, ou aquele que só reclama, ou aquele que só maldiz? Jesus, quando aqui esteve, deixou para nós: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é o que a gente menos tem feito nessa vida. É o que menos nós buscamos no nosso dia a dia. É termos o bom ânimo. É o que menos a gente faz, é vencer o mundo. O mundo que Jesus venceu não é esse mundo terra. O mundo que Jesus venceu foi o mundo próprio, porque ele já era um espírito puro. E o mundo que nós precisamos enfrentar e vencer todos os dias é o nosso mundo, a nossa intimidade. E é o que menos a gente faz. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, está lá no capítulo 15, item 19. Ele diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E quando eu li essa passagem, eu fiquei pensando o quanto somos covardes e fragilizados e melindres. Porque a gente olha para o Cristo, a gente não enxerga a vida eterna. A gente só olha para o Cristo nessa vida, no hoje, no agora. E é como Paulo diz, que se a gente só enxerga de Jesus nessa vida, somos miseráveis. Miseráveis na condição de espíritos. Porque quando a gente tem a confiança, a fé viva dentro de nós, de que temos vidas lá na frente a serem vividas, temos vidas a serem galgadas, nós temos dentro de nós essa coragem da luta, essa coragem de enxergar felicidade e alegria em todos os momentos. Mas se eu só enxergo hoje, eu vou ter dentro de mim apenas a condição da tristeza. Eu não vou me sentir forte o suficiente para lutar, para enfrentar as dificuldades. Eu somente vou ter que a gente diz, não vive, né? Sobrevive. E nós queremos viver ou queremos sobreviver? O que é que nós queremos para as nossas vidas?
que é que nós queremos para o nosso futuro? Paremos de enxergar o hoje. Paremos de enxergar o agora e enxerguemos o amanhã. Não o amanhã que finda, não o amanhã que cai por terra, que acabou-se tudo, como a gente fala. Mas um amanhã de alegria, dessa felicidade, não a felicidade momentânea. Nós aqui no plano Terra, nós temos momentos felizes. É um momento em que nos reunimos com nossa família, em que estamos com os amigos. É um momento em que contemplamos uma lua, que vemos um pôr do sol. Temos momentos felizes. Mas a gente ainda não consegue estender essa felicidade por muito tempo, porque ainda somos espíritos ainda presos ainda a essa carne, ainda somos espíritos ainda pesadinhos, ainda temos ainda dentro de nós muita coisa a ser retirada, muitas imperfeições. Mas à medida que a gente vai estudando, que a gente vai tendo conhecimento e vivenciando aquilo que nós aprendemos, a nossa condição de estender esses momentos de felicidade é bem maior. E é isso que o Mestre Jesus nos convida. É essa felicidade eterna. E no instante a hora passa, né? Meu Deus. Como não poderia deixar de ser, eu recorri ao livro Ave Luz, de Miramês. E tem um capítulo que ele fala sobre a felicidade, onde Tomé, aquele discípulo, né, que a gente sempre recorre a ele. Aí eu sou igual a São Tomé, eu só acredito vendo. E Tomé pergunta ao mestre sobre felicidade. Antes disso, eu achei tão bonito essa frase que Miramês usou, quando ele diz assim, ó: Tomé, para os discípulos, não significava ponto de negação ou de dúvida, que é assim que a gente vê Tomé, né? Aí eu só acredito vendo. Ou a gente nega, ou a gente está na dúvida daquilo. E Miramês diz, né, que para os discípulos, Tomé não significava isso. Ele nem significava negação e nem dúvida, mas significava vigilância. Porque Tomé, naquela condição dele de querer saber a verdade, de buscar, de provar as coisas, tudo aquilo que ele falava, que ele fazia, os discípulos sabiam que existia verdade. Eu achei essa frase muito bonita. E quando Tomé indaga ao mestre sobre a felicidade, Jesus diz assim: Tomé, o que buscas não se encontra muito longe, porque reside dentro de ti. O que buscas não se encontra muito longe, porque reside dentro de ti. Todos nós somos um Tomé da vida. E a gente busca lá fora aquilo que está dentro de nós. A gente busca nas coisas externas a felicidade e a alegria que está dentro de nós. Mais adiante, porque o texto é muito extenso e eu não posso me delongar tanto assim, Jesus diz assim, ó: Falaste bem quando chamaste a felicidade de tesouro. Verdadeiramente o é. E o modo pelo qual deves encontrar essa preciosidade é frequentando a escola-oficina que instalamos, pois ora fazes parte da misericórdia de Deus, o comandante em chefe de toda a vida.
Quando Jesus nos diz que a felicidade é um tesouro e que o modo de acharmos esta preciosidade é frequentar a escola-oficina, que instalamos, que o mais alto instalou. Que escola-oficina é essa? É o nosso planeta. É esse nosso mundinho azul que a gente chama de terra e que tem meio mundo de água e que a gente não cuida. É a nossa oficina escola que diz que ora fazemos parte pela misericórdia de Deus, que é o comandante-chefe de toda a vida. Então, meus irmãos, nós não estamos sós, nós não estamos desamparados, nós não somos soldados soltos neste mundo. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para vivenciar, estamos aqui nessa oficina escola sob as ordens de um Deus amoroso. Por mais que nós olhemos ao nosso derredor e só enxerguemos desordem, estamos sendo direcionados para a nossa evolução. Estamos sendo comandados por Deus, que tudo sabe, que tudo vê e que nunca falha. Essa semana eu escutei palavras do nosso irmão Josué, onde ele falava nessa questão de que a ordem na desordem. E quando a gente observa as coisas do mais alto, a gente enxerga que sempre existe ordem em todas as calamidades, em todas essas pandemias. Hoje estamos aqui a vivenciar este momento. E lá no passado, aqueles espíritos que também passaram por momentos assim. Será que nós também não estávamos lá? Será que nós não estávamos naqueles momentos? Então, que possamos termos essa coragem de sermos e não de estarmos felizes. Cultivemos dentro de nós essa alegria, não a alegria do mundo, mas a alegria do Espírito. Essa alegria que é nossa e que ninguém toma. Que não enxerguemos os momentos de dores, as nossas provações, os nossos sofrimentos como algo que não merecemos. Enxerguemos como algo necessário para a nossa evolução, como algo necessário para sermos felizes. Que busquemos nesse ano tão difícil, mas de tanto aprendizado, que enxerguemos nesses momentos dolorosos a oportunidade de evoluirmos. Que não esqueçamos do nosso próximo que está a passar por dores, por sofrimentos, por fomes. Não esqueçamos dos espíritos que desencarnaram nesses meses com essa doença. Lembremos deles, lembremos de seus familiares que também estão a passar por momentos de sofrimento. Mas que, acima de tudo, não falemos mal do nosso Pai amado. Deus sabe de todas as coisas e sabe daquilo que é necessário para nós. Tenhamos fé, tenhamos firmeza, tenhamos ânimo, como assim nos disse Jesus. Tende o bom ânimo. Jesus não nos desampara nunca. Jesus está sempre conosco. Basta que nós deixemos o nosso orgulho, a nossa vaidade de lado e enxerguemos esse amor, esse mestre que está sempre a nos ensinar, que está sempre a nos dizer
Ergue-te. É isso que nós precisamos, nos erguer das nossas dores, das nossas falhas. Porque se nós caímos, se olharmos ao nosso redor, existem irmãos nossos em quedas muito maiores que as nossas. E nós somos felizes com o pouquinho que temos. Que tenhamos sempre essa coragem, esse ânimo, essa força. Que Jesus nos abençoe e que possamos sempre, sempre, sempre usarmos as nossas vozes, os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mãos para realizarmos o bem. Que possamos, nesses momentos de festejos da vinda de Jesus a esse plano, que possamos nesses momentos fazer com que Jesus nasça e renasça em nossos corações todos os dias e não somente nesse mês, não somente nessa data, mas que todos os dias sejam natais dentro de nós. É para isso que fomos criados, para sermos felizes, para usarmos da bondade, para usarmos do perdão, da indulgência e, acima de tudo, do amor que todos nós temos. Deus nos abençoe hoje e sempre, agradecendo pela oportunidade que me foi dada e que possamos sempre estarmos juntos, unidos nesse amor vivenciado por Jesus. Muita paz para todos.